E a gente passou bem rapidinho sobre esse assunto, mas acho que é um assunto legal de falar também, que é a questão do turismo ao redor do mundo também, né? Que isso também tem muito a ver com questões de construções e tudo mais, né? Amsterdã, recentemente, ela passou uma lei que ela não permite mais a construção de novos hotéis. Ela tá com uma limitação de 20 milhões, estão tentando fazer uma limitação de 20 milhões de pernoite por ano, né? Veneza começou a cobrar uma taxa de visita. Cidades como Nova York, Barcelona e Paris estão numa briga já longa já contra o Airbnb e as estadias de curto prazo também, né? Sim. E a gente começa a ver essa questão do overtourism, né? Esse excesso de turismo começando a virar um problema em algumas cidades, né? E eu tive um papo com o Gabriel, né? Foi com o Gabriel que eu falei disso. Tava conversando um pouco sobre a Itália, inclusive. Como eu falei pra ele que a Itália tá virando a Disney, né? Porque é uma cidade que ela é uma cidade quase como se fosse uma cidade quando você vai pro Epcot Center, sabe? Uma cidade que ela não tem mais morador local, ela não tem mais uma cultura local, ela é um grande lugar que você vai, visita um ponto turístico, você vai embora, os moradores também vão embora, e você passar lá às vezes 2 da manhã, não deve ter ninguém ali, porque não tem mais uma vida, um comércio local, uma existência, que virou uma coisa grande cenográfica, né? Como você vê essa questão dessa conversa que as pessoas estão começando a ter do turismo ao redor do mundo? A questão do Airbnb, eu acho que é bem problemática. A gente vê várias cidades lutando contra, né? Barcelona tá proibindo, acho que até 2028 vai proibir geral, ou 2030, acho que é 2028. Amsterdã também teve proibições em relação a isso, como você falou, mas tu ampliou, né? Falou dos hotéis, que eu achei interessante. Nova York também só pode ficar você pode alugar no máximo 30 dias. Acho que é no mínimo 30 dias que você pode ficar. Eles mudaram Você não pode... Tanto que é muito difícil achar Airbnb em Manhattan. Você acha no Brooklyn, você acha em Nova Jersey. É isso aí. E dentro de Nova York é no mínimo 30 dias que você pode pegar. É absurdo, assim, nessa proporção no fim, assim, eu nunca analisei o turismo, assim, para entender se aumentou muito o turismo nessas cidades, assim. Isso eu queria entender esse efeito, essa proporção, porque eu nunca realmente estudei. Mas eu acho que é bem problemático, assim, inclusive Veneza, a gente ficou uma vez, né, eu e minha esposa, num hotel em Veneza em 2000. Cara, foi horrível achar hotel lá, e tinha que ficar longe, assim, e visitar é super ruim também. Na Green já fiz alguns eventos. E a gente fez um evento na Itália, em Milão. Fizemos um evento lá, conseguimos juntar 300 pessoas do mundo inteiro, cara. 30 e poucos países lá, foi animal, assim. A gente pegou um hotel lá, inclusive foi mais barato que São Paulo. Tipo, bem mais barato que São Paulo, cara, é absurdo, assim. E praticidade também. Aqui, nossa, você tem que... Parece que festa de casamento, tem que alugar 1000 coisas para fazer um evento. E aí, é justamente isso, assim, Milão, na época que a gente alugou lá para fazer o evento, o espaço, é uma época que tem a feira. E aí a feira vira um inferno naquela semana, aquelas 2 semanas ali que vai ter a feira, e depois vira uma outra cidade. Então a cidade se transforma, ela vira outra coisa, vira outra coisa. E eu acho que é um efeito que algumas cidades elas vão ter meio que essa característica se nada for feito, né? Lidar, né, com essa quantidade de habitação que tem numa região, e fica, né, vira uma questão de oferta, né? Fica o Airbnb, tem gente tentando alugar. Não sei, cara. Até mesmo da própria cidade, né? Quando eu estive em Nova York, eu fiquei muito pensando nisso, assim. Eu passei pelo Times Square, a primeira coisa que eu me pensei foi assim, foi um pesadelo. Eu falei, cara, imagina um pesadelo que deve ser trabalhar aqui. Eu nunca fui, cara. Muito bonita, muito legal. Dá 2 dias você começa a ter síndrome do pânico, você fala, meu Deus do céu, quantas pessoas, eu quero ir embora desse lugar. E tem muita coisa pra fazer, muita arquitetura legal, mas tu começa a olhar que ali é um caos, é uma Disneylândia, né? E aí tu imagina você ter uma agência de publicidade na 5ª Avenida, sei lá onde tá o Rockefeller Center, acho que é 5ª ou 6ª, e tu precisa atravessar a cidade pra ir pra um rolê, e aí tá tendo uma atração turística, aí quando eu fui tava tendo uma passeata do México. Eu falei assim, cara, isso deve ser... Você deve estar sempre na pira do estresse, porque você está brigando com o turismo na sua cidade, né? Então, e é uma briga meio injusta, né? Quem é que ganha nisso? Porque o short stay é muito mais rentabilidade, né? Então, assim, acaba acontecendo isso, né? Aquela coisa do espaço, né? Você fazer parte daquele espaço, você tem lá um espaço com uma lucratividade muito maior, que eu posso alugar metade do tempo de deixar o cara morando o tempo todo lá, e para mim talvez isso fique melhor, porque eu tô lucrando mais, e aí vão perdendo-se os vínculos, as pessoas ficam mais afastadas, fica uma coisa mais
transitória, né? E aí o senso também de pertencimento à cidade vai sumindo, né, cara? Uma parte normal acaba sendo normal, né? Normalizada nesse processo todo.